Fala pessoal, tudo bom? O Afa aqui de novo, aqui no Espaço Nave, para falar de arte. E hoje eu queria fazer umas perguntas a respeito do que é arte. Será que a gente sabe exatamente o que isso significa? A gente pode até costumar ouvir muitas vezes que arte é uma coisa sem muito propósito e que nem é uma coisa assim tão importante nas nossas vidas, né? A gente ouve falar assim, pô, principalmente de tipo de arte que a gente não entenda muito bem, que é uma coisa que de repente até o nosso filho de 7 anos faria, né? Será que é isso mesmo? Será que a arte realmente não tem uma importância tão grande para as nossas vidas? Será que é uma coisa que qualquer pessoa consegue fazer? Afinal de contas, o que é arte? Bom, para começar, a arte não é a mesma coisa para cada tempo e lugar na história. Uma pintura na caverna não é exatamente a mesma coisa que um grafite no muro de uma cidade hoje em dia, por exemplo. Para cada civilização e para cada tempo, a arte significa e significou uma coisa diferente. Bom, então é interessante a gente pensar o que a arte de todos os tempos aí, de todas as civilizações também tem em comum. É comum a todas as manifestações artísticas de todos os períodos serem coisas que estimulem os nossos sentidos de alguma forma. E até aí é normal, né? Você ouve uma música, você vê um quadro, você assiste a uma peça e a um filme, por exemplo. Então, é normal se esperar que um trabalho artístico ele estimule algum dos nossos sentidos. Mas tem um monte de coisas que a gente consegue ver e ouvir, ou seja, a gente consegue perceber através dos nossos sentidos e não é considerado arte. Eu consigo ouvir um passarinho cantar e vê-lo voar, e eu não posso dizer que um passarinho seja arte. Então, o que tem, a segunda coisa que a arte tem em comum, todas elas, é o fato de serem objetos que são feitos por pessoas, né? Que são feitos por seres humanos. Tipo, tipo uma panela de pressão, né? Uma panela de pressão também é feita por gente. Dá pra gente ver, dá pra gente ouvir, mas também não é arte, né? Bom, gente, então a gente chega nesse caso aí, nesse momento aí de reflexão, onde a gente tem um objeto como esse aí, entendido como arte. Isso é um urinol, quer dizer, é um objeto. É um objeto como uma panela de pressão também é um objeto. Ah, Nesse caso específico, esse urinol ele foi exposto e foi proposto pelo artista Marcel Duchamp e foi colocado dentro de um contexto de arte. Ele foi exposto como um objeto artístico dentro de um lugar que abrigava outras obras artísticas também. E dentro e a partir desse contexto ele foi percebido e aceito como uma obra de arte. Então percebam que além de ser algo que precisa estimular nossos sentidos, além de ter que ser feito por um ser humano, ele precisa carregar junto dele um tipo de sentido. E em relação a esse sentido que a obra tem que carregar, não dá para dizer que todo tipo de significado que a gente vai buscar em um tipo de obra específica, a gente vai buscar num outro tipo de obra. Quer dizer, nem sempre o significado de um tipo de obra vai ser o mesmo tipo de significado que uma outra obra vai ter. Isso vai depender muito, muito do período onde ela foi feita, do artista, do contexto, daquela sociedade onde esse trabalho foi feito. Então, para a gente começar a olhar para essa questão do sentido, vamos usar como exemplo essa obra aí do Marcel Duchamp e tentar entender que tipo de sentido aí que o urinol carrega e a partir daí entender que a gente deve olhar para o sentido de cada obra olhando caso a caso, obra a obra. Bom, quando Duchamp apresenta a fonte, nome que ele deu para o urinol, que ele simplesmente colocou lá de ponta cabeça, ele já era considerado um artista francês vivendo em Nova York em 1917. Ele fazia esculturas e apresentou o urinol como sendo uma escultura. Então, dentro desse contexto, ele apresentava para as pessoas que estavam nesse contexto algo que elas poderiam entender.
Bom, aparentemente, o urinol se parece com uma escultura quando é vista numa exposição de esculturas. É um objeto tridimensional e afeta nossa visão da mesma forma que qualquer outra escultura afetaria, visualmente falando, é claro. E é importante levar em consideração como eram algumas esculturas também de 1917. Então, aquele urinol apresentado ali pelo Duchamp naquela exposição poderia até passar por uma escultura tradicional feita manualmente por um artista. E é esse detalhe que essa obra, né, que esse evento, ele cria essa dúvida relacionada a essa cultura e a forma como essa cultura e essa sociedade, esse grupo de pessoas em torno dessas exposições de arte naquele lugar específico, tinha capacidade, né, a forma como que esse grupo tinha capacidade de ler e entender e atribuir valor a esses trabalhos que estavam sendo expostos nesse período. Então veja, o significado daquela obra nem está tão na obra em si, está mais na relação, né, de quem visse a obra naquele momento, naquele contexto, do que propriamente no objeto. Então dá pra gente dizer que o significado dessa obra ele é implícito, não explícito. Bom, então deu para perceber que é muito importante levar em consideração em cada obra o como e o porquê da obra foi feita e produzida, para a gente entender de verdade qual que é o significado e o possível valor desse trabalho. Bom, a gente já viu que o significado é o que vai diferenciar, às vezes, um trabalho artístico de um simples objeto. E é justamente essa dificuldade de entender qual é realmente o significado de uma obra que muitas vezes afasta as pessoas das obras de arte, desse relacionamento com as obras de arte. Acontece que nem sempre o significado das obras são explícitos. Muitas vezes a gente vai precisar entender muito bem o contexto de como aquela obra foi feita, do porquê que ela foi feita, assim, em que momento e com qual circunstância aquilo foi realizado e, portanto, a gente precisa de fato ter um pouco mais de trabalho para conseguir extrair, absorver o máximo que um trabalho artístico tem a promover, a provocar. Mas para que serve então esse negócio, né? Afinal de contas, serve como um objeto de comunicação. E como algo de comunicação, não é na comunicação limitado apenas essa atitude do dizer algo. Na comunicação é preciso entender algo também, é preciso entender esse algo. Então por isso que, uma vez considerando que um trabalho artístico é um objeto de comunicação, é necessário também que se faça esse entendimento da obra. E isso tá para o espectador, tá para o observador. O observador é aquele que vai conseguir ler a obra, que vai conseguir entender a proposta que foi feita e que foi colocada ali através desse trabalho artístico. Então vale aí a nossa iniciativa de buscar entender e com isso conseguir apreciar os trabalhos artísticos. Quando a gente olha para essa pintura, o que a gente deve se perguntar é: o que significa isso? Se você disser significa uma paisagem, então significa que essa outra pintura significa a mesma coisa? As duas são paisagens. Tudo que está impregnado em cada pintura cria um significado específico. A forma como o artista pintou, que cores usou, o formato do quadro, o enquadramento, em que contexto a pintura foi feita. Tudo isso cria um significado específico que se utiliza, inclusive, da forma da paisagem para comunicar algo. A arte serve para a gente poder saber o que uma pessoa ou um grupo de pessoas pensa, acredita ou sente em relação a algo do mundo. Como nem sempre a gente consegue entender o que uma pessoa diz, nem sempre a gente consegue entender o que uma obra de arte significa ou representa. E assim como quando a gente nos permite conhecer e conversar com o maior número de pessoas, a gente tem uma facilidade maior para entender mais e mais pessoas, quanto mais obras de arte a gente
observar e tentar entender, mais fácil vai ficar esse processo de entender e, consequentemente, de apreciar obras de arte. Então a proposta é que a gente de fato olhe para as obras de arte, não só para aquelas que estão aí tão facilmente acessíveis para a gente, mas que a gente também busque conhecer obras que estão disponíveis para a gente, que estão em outros períodos e em outras civilizações, e que a gente busque mais informações sobre elas, para que a gente de fato consiga atrelar o resultado artístico, né, a obra em si, o objeto, com a proposta a partir desse contexto específico onde ela foi criada, que aí de fato a gente vai estar fazendo esse entendimento e essa apreciação e a partir daí criar um valor sobre isso, né? Com isso a gente consegue não só conhecer sobre arte, mas como conhecer sobre o mundo, né? Como conhecer sobre a história de vários períodos e de momentos específicos da sociedade também. Então, esse canal ele tem essa proposta de também levar esse tipo de informação. A ideia é trazer algumas obras, alguns trabalhos artísticos para a gente observar com maior detalhamento e conseguir fazer umas leituras aí que vão servir para expandir aí a mente e o universo artístico de todos nós aí que estivermos acompanhando. Tá certo, galera? Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Fique ligado mesmo aqui no canal para acompanhar todos esses outros materiais aí que vão sair em breve. Acompanhe também na Twitch, que tem lives lá de terça e quinta, onde também é um espaço de observação para alguns trabalhos artísticos e também criação. Acompanhar aí desenhos e pinturas ao vivo que eu vou fazer por lá. Beleza, galera? Links vão estar todos aí na descrição, importantes para vocês darem uma conferida. Um grande abraço e até a próxima. Falou!